Galera, bora falar um pouquinho do SNFZ11, o Suno Fazendas, que recentemente anunciou que vai pagar dividendo, e um dividendo bem gordinho, por sinal aí, tá? Eu vou aproveitar para fazer aquela velha análise nesse safado aí, tá? Eu confesso para vocês que eu ainda não invisto no SNFZ11, tá? Apesar de estar no meu radar, com certeza futuramente eu pretendo investir sim, tá bom? Só que a minha noiva, a mineirinha, ela sim investe. Então, esse vídeo também é uma dedicatória para ela aí, tá bom, mozão? Ó, tamo junto, hein? Aí, caramba, hein? Pois bem, pra quem não conhece, o SNFZ11, o Suno Fazendas, é um fiagro que tem uma proposta bem inovadora, eu diria até um pouco ousada, tá? Ele compra terra, compra fazendas, né, com maior potencial de valorização em locais muito estratégicos, eu diria, tá bom? Investe nessas terras, nessas fazendas, né? Faz diversas melhorias, depois arrenda essas terras, galera. Arrendamento é uma espécie de aluguelzão, tá bom? Mas no caso do SNF11 é o seguinte, ele empresta, né? No caso, ele empresta, empresta a fazenda lá pro produtor plantar soja, no caso aí, né, com o carro-chefe dele, beleza? E ele fica com uma porcentagem da colheita dessa soja, que é negociada em dólar, né? Então é um dinheirinho a mais aí, tá bom? Tem um valor mínimo que o produtor tem que entregar para ele aí, tá bom? Então mesmo se, sei lá, tiver algum problema na safra de soja, né, deu uma seca, não interessa aí, tá? O produtor vai ter que entregar ali pro Suno Fazendas pelo menos um valor mínimo aí, tá? Dessa forma, o fiagro ele sempre vai sair ganhando, tá bom? Então, além dele ganhar essa grana do arrendamento, ele também ganha com a valorização das terras, que, na verdade, esse é o ponto principal, o foco principal do SNEG 11, tá bom, galera? Ó, ter valorização no longo prazo, tá? Porque terra, pessoal, principalmente terra agrícola, é uma das coisas mais valiosas que a gente tem hoje em dia, tá? Só para vocês terem noção, nos últimos 5 anos, o valor das terras aqui no Brasil mais que dobrou. Teve lugar aí, teve região que triplicou, galera. É uma coisa totalmente absurda, porque a gente sabe, né, que hoje em dia não tem como chegar, sei lá, numa mata aí, começar a desmatar tudo para plantar, para criar gado, para fazer qualquer coisa. Não dá, tá bom? Quem comprou terra lá atrás, comprou. Quem não comprou, infelizmente, hoje vai ter que pagar o olho da cara aí, né? Se quiser adquirir alguma coisa, mas não dá mais para sair desmatando. Então tem aquele velho ditado que o pessoal mais antigo falava, né? Quem compra terra não erra. Só que aqui, galera, tem um pequeno porém. As terras vão se valorizar? Obviamente que vão, né? Com certeza vão, beleza. Só que isso é mais pro longo prazo. Tudo bem, tem a graninha do arrendamento, mas convenhamos nós, né? Não daria tanto lucro assim, né? Pro SNFZ11, beleza? Ficaria em torno de 0,3% mais ou menos aí, se dependesse apenas da grana do arrendamento, tá? Mais ou menos nessa faixa aí, tá? 0,3, 0,4, nem esqueci agora, caramba, hein? Então, por mais que a proposta seja boa, dificilmente o pessoal ia investir no Suno Fazendas para ganhar 0,3, 0,4% ao mês de dividendo, né? Por mais que o pessoal soubesse que ia ter valorização no futuro, mas a gente investe para que a gente quer o dinheirinho agora, né, pessoal? Convenhamos nós, é fundo imobiliário, a gente investe para ter dinheiro todo mês, é ou não é? Então, para resolver esse problema, além de focar apenas no investimento de terras e no arrendamento, galera, o Suno Fazendas também investe em CRAs, tá bom? E, dito isso, a gente tem o melhor dos dois mundos, olha que maravilha, hein? Vão ter CRAs que vão pagar um excelente dividendo aí, tá? Hoje em dia tá pagando mais de 1% ao mês, o que já é um valor excelente. Ah, mas eu consigo mais do que isso na Selic, que não sei o que isso, aquilo. Beleza, galera, mas lembra, o foco do SNFZ11 é ganho no longo prazo, né, com a valorização de terras. Então, hoje quem investe nele consegue ter um bom dividendo e também tá se garantindo pro futuro aí, tá bom? Porque daqui a alguns anos, né, quem tá investindo agora vai olhar pra trás e falar, tá vendo aí, trouxa, ó, comprei lá atrás baratinho, olha quanto que eu tô lucrando aqui agora. Pois é, tá? Então, é um fundo que você investe por longo prazo, e também dá para ir comendo pelas beiradinhas, né? Ganhando um excelente dividendo atualmente aí, tá bom? É o que eu falei para vocês, tá? O melhor dos dois mundos. E por isso que futuramente eu pretendo investir nesse safado aí, beleza? Bom, agora vamos lá pra tela do meu computador, galera. Dá uma bisoiada rapidinho nele aí, né? Ver como é que tá o esquema aí, beleza? E é isso aí. Deixa o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito ou inscrito e vambora. Show de bola! Tô aqui no site Status Invest. Vou deixar o link do site para vocês na descrição desse vídeo, tá bom? Caso vocês queiram lá depois analisar os seus fundos imobiliários, fiagros, infras, ações, fiquem à vontade aí, beleza? No momento que eu gravo esse vídeo, o SNFZ11 está custando R$ 9,77 cada cotinha, beleza? Ele está com um dividend yield médio aqui nos últimos 12 meses de 11,21%, galera. Só que isso aqui é nos últimos 12 meses, tá? Porque anualizado já passou de 13% aí, tá? Só de dividendo, pessoal. Novamente aqui, o foco principal do SNFZ11 é a valorização
valorização de terras nos próximos anos aí, tá? Olha para vocês verem aqui, ó, valorização nos últimos 12 meses, 12,82%. Ele se valorizou mais de 1% todo mês aí, tá? Só valorização, beleza? Fora dividendo. Eu tô falando para vocês, né? Valor patrimonial da cota R$ 9,86. Cada cotinha vale R$ 9,86, mas está sendo negociada aqui, o preço dela tá R$ 9,77, ou seja, tá um pouquinho mais barata aí, tá com leve deságio aí, tá bom? PVP, que é o preço no caso isso aqui, tá bom, galera? Ó, 9,77. VP é valor patrimonial, é quanto a cota vale, 9,86, beleza? Preço sobre valor patrimonial, tá? Tá em 0,99. Se o PVP tiver em 1, quer dizer que no caso aqui, o Fiagro seria negociado a 9,86, no caso aí, né? Se tivesse acima de 1, ele ia estar sendo negociado a mais de 9,86 cada cota, mas como está abaixo de 1, 0,99, quer dizer que está sendo negociado com desconto aí, tá? Novamente, cada cota vale 9,86, mas está sendo negociado a 9,77, ok? Número de cotistas, 10.790 cotistas. E eu sei que o pessoal pode olhar assim e falar, nossa, mas só isso? Gente, é um fundo que tem um valor de mercado aqui, ó, de 118 milhões de reais. E ainda assim tem 10.790 cotistas. Ou seja, tá ótimo. Isso aqui, à medida que o fundo for crescendo, for fazendo captação, emissão, tudo mais, e obviamente também vai aumentar o número de cotistas aqui, tá? É o que eu já cansei de falar pra vocês, tá bom? Bons ativos tendem a crescer aí no longo prazo aí, tá? Eu lembro muito bem aqui do SNEL 11, né? Do SNEG 11 também, que quando eu tava gravando, os primeiros vídeos que eu gravei do SNEG, do SNEL aí também, tava nesse valor aqui, pessoal, o valor de mercado, ó, na casa dos 100 milhões, tá? Hoje os dois aí, ó, um tá chegando num bilhão, o outro com a nova emissão tá passando de 1 bilhão. Então é isso aí, tá? Em breve, espere isso aí também do SNFZ11, tá bom? Ele tem uma liquidez média diária aqui, ó, de 427 mil reais que são negociados diariamente, e eu confesso que eu tô bastante surpreso, tá? Novamente, o valor de mercado dele aqui, galera, é 118 milhões e tem uma liquidez excelente. Poxa, isso aqui se você quisesse comprar ou vender, sei lá, 100, 200 mil reais do SNFZ11 aí todo dia, você conseguiria sem problema nenhum, beleza? E aqui, olha só, o último rendimento que ele vai pagar agora, né, no caso dia 25/2, a data com aqui foi dia 3/2, né? Se você tinha uma cotinha do Suno Fazendas aqui até o dia 3/2, no dia 25 você vai estar recebendo 10 centavos por essa cota aí, tá? Que no caso aqui tá dando um pouco mais de 1,02% de dividend yield, beleza? Aqui tem o histórico de dividendos dele, ó, como é um Fiagro bem recente, galera, então, ó, nos primeiros meses aí não pagou muita coisa, né, que tava estruturando tudo mais. Agora que ele se firmou tudo bonitinho, né, e começou a pagar 10 centavos por cota aí, tá? Por isso que eu falei pra vocês. O dividendo anualizado, ele tá bem maior, já passou de 13% ao ano aí, tá? É porque os últimos 12 meses ainda tá pegando esse dividendo aqui, ó, de 0,65, mas vocês podem ver que sempre tá mantendo a constância aqui, tá? Agora eu vou clicar aqui em comunicado e dar aquela leve bisoiada no relatório. Cadê? Relatório gerencial. É um relatório bem curtinho, tá? Até porque ele só tem 3 fazendas na carteira, né? 3 fazendas e 3 CRAs aí, tá bom? Então, já tá bem mastigadinho aqui, beleza? Bom, vamos lá. Dividend yield anualizado, não falei pra vocês? Ó, tá pagando mais de 13% ao ano aí, tá? Se levar em conta apenas os 10 centavos por cota aí, beleza? Lembrando que esse relatório é referente ao mês de janeiro, tá bom, pessoal? Então, só pra deixar claro aí, tá? Ó, o número de fazendas, ele tem apenas 3 fazendas, tá bom? São 3 fazendas e 3 CRAs, ok? O fundo manteve a meta de distribuição de 10 centavos por cota, beleza? Durante um mês, o fundo, aqui ele fala de cotiço, tá? Na carta do gestor, trouxemos um balanço sobre a safra de soja. Beleza, vamos lá. Aqui embaixo tem a tese de investimentos dele, que foi basicamente o que eu falei para vocês, tá? Ele compra fazendas, investe nessas fazendas, né? Faz arrendamento. Também tem esse CRA aqui, Jequitibá, né? Que são os 3 CRAs que ele tem aí, beleza? Enfim, tá? Eu já resumi aí para vocês, tá? Eu dei um zoom aí agora para ficar melhor vocês verem isso aqui, pessoal. Olha só, número de cotistas lá em fevereiro de 2025, ó, 3.500 cotistas, e hoje já passou dos 10 mil. Em apenas um ano, o Suno Fazendas, ele mais que triplicou o número de cotistas. Eu tô falando para vocês, tá? Bons ativos tendem a crescer no longo prazo. Aqui tem a distribuição anualizada de dividendo, a gente já viu, né? Tava pagando 0,60, 65 centavos por cota, hoje tá estável aí 10 centavos por cota, tá bom? Resultado aqui, ó, em
janeiro de 2026, ó, ele teve R$ 1.313.000 de resultado aí, de receita, beleza? Ó, a maioria esmagadora da receita veio através dos CRAs, ó, 1.166.000. Aí aqui teve a grana do arrendamento, pessoal, 133 mil. Tá vendo como não seria viável o fundo viver apenas do arrendamento, né? Daria bem pouquinho aí, tá bom? Por isso que incorporou os CRAs aqui, né? Pra dar uma aliviada pro bolso do cotista aí, beleza? Também tinha uma aplicação em caixa aqui, ó, 3 mil, ok. E aí vinha as despesas, né? Ó, deu 1.313.000 bruto, mas teve R$ 106.000 de despesa, ó, despesas do fundo, né? Que todo fundo tem, normal. E, ó, notícia boa, que despesas não recorrentes, apenas R$ 641, ou seja, não deu nada aí nesse mês de janeiro, pelo menos, graças a Deus aí, tá? Em fevereiro deu uma despesa aqui de 60 mil, né? Que sempre tem alguma coisinha, manutenção para fazer, enfim, tá bom? Ele já tinha uma reserva aqui de 129 mil, que tinha sobrado no mês de dezembro, somado com o resultado desse mês de janeiro, deu um total de R$ 1.336.000 aqui de receita líquida, ok? Desse valor, ele distribuiu R$ 1.208.000, né, pro cotista, ó, 10 centavos por cota, beleza? E sobrou em caixa ainda, ó, R$ 127.413, ok? Aqui embaixo tem os ativos que ele possui, olha só, são 3 fazendas, né, ó, Coliseu, Triângulo da Gaúcha e a Chavante. Todas essas 3 aqui, ele tem direito a 25% da produção de soja, né? Então, ele emprestou a terra lá, fez o arrendamento da terra pro produtor plantar soja e 25% da produção é dele aí, não quer nem saber, tá? Show de bola, né? O preço mínimo aqui são 15 sacas por hectare, então, independente do que acontecer, o produtor tem que entregar no mínimo aí, tá? Se der tudo errado aí, 15 sacas por hectare aqui pro Suno Fazendas, beleza? Então, nessa fazenda ele tem 449 hectares, aqui 201, e nessa Chavante aqui 370 hectares. Aqui é o mínimo que o produtor tem que pagar para ele, e a garantia, beleza? O que, galera, convenhamos nós, tá? Em um hectare hoje em dia, tem lugar que passa de 80 sacas de soja por hectare, tá bom? A média fica ali uns 60, tá? 50, 60, mas tem lugar aí que o pessoal, não sei como, tá? O pessoal consegue tirar mais de 80 sacas por hectare, é uma coisa totalmente absurda. Então, no mínimo 15 sacas aí é bem tranquilo pro produtor aí, tá? E aqui são os CRAs que ele tem, ó, da Jequitibá, que também é arrendatária dessas 3 fazendas aqui, tá? Ele tem CRAs sênior, subordinada e única. A cota sênior aqui no caso, galera, tem os CRAs que são divididos em 3 séries aí, tá? Sênior, subordinada e mezanino. A parte sênior é a série que tem o menor risco, tá bom? Tem preferência em receber os dividendos e tudo mais aí, tá? Depois vem a subordinada, né? Vem depois da sênior. E depois, no caso, viria a mezanino. Mas no caso aqui não tem mezanino não, tá? Só sênior e subordinada, beleza? E aqui tem esse CRA aqui que não tem série nenhuma, série única, tá? Todos aqui tem um rating a mais, tá bom? A2 no caso, A2, A3, A2, então, apesar de tudo, são CRAs bastante seguros aí, beleza? É claro que pode sim acontecer alguma eventualidade, né? Afinal, isso aqui, galera, depende do clima, depende... São vários fatores que influenciam aqui, tá bom? Mas, no geral, dificilmente são ativos que vão dar algum problema, vão ter algum tipo de dor de cabeça aí, ok? Aqui embaixo tem mais informações relevantes sobre as fazendas aí, ó, Coliseu, Triângulo, Chavante. Aqui eu diria que pecou um pouquinho, tá bom, pessoal? Eu gostaria que tivesse um pouco mais de detalhes aqui, né, fotos das fazendas e tudo mais, que aqui são imagens de satélite aí, né, enfim, né, espero que no futuro eles deem mais informações aí, tanto quanto dando o relatório lá do Sneg 11, né, o Snegão aí, meu Fiagro favorito, beleza? Mas aqui no Suno Fazendas é basicamente isso aqui, beleza? Bom, galera, como vocês viram, apesar de ser um excelente ativo, o SNFZ11 ainda tem bastante espaço para crescer, tá? Pode esperar que futuramente aí ele deve fazer mais algumas emissões aí, né, chegar na casa dos 300 milhões, 500, 600, 1 bilhão, né? Igual o SNEL 11 e o SNEG 11 tá fazendo aí também, beleza? Pois é, tá? É isso. Eu quero saber de você agora, tá? Você tem o SNFZ11 na carteira? Você conhecia esse Fiagro? Deixa seu comentário que eu voltei a responder todo mundo aí, beleza? Eu vou estar um pouco mais ativo aqui no YouTube agora, tá bom, galera? É isso, tá? Fiquem com Deus. Valeu, falou e fui! I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch